Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. A cura do filho de um oficial. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Então Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judeia para a Galileia. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Logo no primeiro versículo que a gente leu aqui, no 46, então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Né? João vai deixar bem claro que Jesus está voltando para Caná da Galileia, e esse foi o lugar aonde Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre. Esse foi um lugar onde eles presenciaram, né, o primeiro sinal que evidenciava que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Cristo. E agora ele está voltando. Será que agora, ele voltando, será que as pessoas vão dar o devido reconhecimento? Será que as pessoas, mediante aquele sinal que foi realizado ali, da água sendo transformada em vinho, será que as pessoas vão reconhecer, produzir os devidos frutos de que realmente Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, aqueles a quem eles tanto esperavam? Será? Né, irmãos? Sabe, e é para isso, irmãos, que servem os sinais. Os milagres nada mais eram do que sinais, né? Os sinais apontam para alguma coisa. Os milagres eram sinais que apontavam para as pessoas olharem para Jesus Cristo, para que elas enxergassem de que Ele é o Messias, de que Ele é o Cristo. Os milagres não eram para você olhar o milagre e ficar ali no milagre, ali olhando só para o milagre. Não, aquilo era um sinal, aquilo apontava para outra coisa. Sabe quantas igrejas hoje estão paradas nos sinais? Sabe quantas igrejas hoje, irmãos, que a igreja é baseada em milagre, né? Chama as pessoas por causa de milagre e conta milagre o culto todo, e milagre, mas aquilo não é um sinal que leva as pessoas até Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? As pessoas não se convertem, as pessoas não conhecem a Cristo. As pessoas são levadas de um milagre a outro milagre, a outro milagre, a outro milagre, e elas nunca são levadas a lugar nenhum. Não é por isso, irmãos, que é preciso que nós venhamos a parar e pensar, né, se os milagres que Deus já realizou na nossa vida nos levam a Jesus Cristo. Sabe, para que Deus faz obra na nossa vida? Para que Deus faz milagre? Para quantas vezes Deus já não operou? Quantas vezes Deus já não trabalhou? E qual que é o propósito? Nos levar até a pessoa de Jesus Cristo, nos levar até a sua palavra, nos levar a conhecer a sua mensagem. Era esse o propósito dos milagres, sabe, irmãos? E esse é o propósito pelo qual Deus age de graça na nossa vida. Quantas pessoas se convertem através de um milagre?
Mas tem pessoas que elas recebem um milagre e elas não são levadas a Jesus, elas querem outro milagre, e a pessoa vem na igreja porque precisa de uma cura, recebe a cura, aí vem na igreja porque precisa de um carro, recebe o carro, vem na igreja que agora precisa de uma casa, e é um milagre atrás de outro milagre, e Deus é bom, porque está dando as coisas, mas esses milagres não levam elas em lugar nenhum. Então, irmãos, é preciso que nós venhamos a produzir os devidos frutos. Glória a Deus, Senhor. É preciso que os milagres sejam sinais que nos levem até a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus Cristo, né? Se os milagres não nos levam a conhecer a Jesus Cristo, nós simplesmente nunca iremos conhecer Jesus Cristo, porque é para isso que servem os milagres. Se nós não somos levados a conhecer a palavra de Deus através dos milagres, irmãos, a gente vai fazer culto para um Deus inventado na nossa cabeça, porque a gente não conhece, os milagres não nos levam para a palavra, né? Os milagres nos levam a outro milagre, e a gente começa a cultuar um Deus que a gente inventou, um Deus na nossa cabeça. Então, irmãos, será que nós estamos produzindo os devidos frutos? Será que quando Jesus Cristo voltou aqui, será que ele foi bem recebido? Será que as pessoas o reconheceram, né? Por isso que João está dando tanta ênfase aqui de que esse foi o lugar onde ele realizou seu primeiro milagre, né? E quando Jesus Cristo volta, irmãos, havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, né? Quem que estava ali pronto para encontrar com Jesus Cristo? Um oficial do rei, um nobre, né? Uma pessoa que possuía status, uma pessoa que possuía reconhecimento, uma pessoa que possuía dinheiro, né? E nós vemos, irmãos, que mesmo ele tendo status, mesmo ele tendo dinheiro, mesmo ele tendo reconhecimento, irmãos, ele estava em meio a uma dificuldade. Glória a Deus. Ele estava com seu filho doente em casa. Seu filho estava morrendo. E ele estava tentando fazer de tudo para evitar a morte de seu filho. Irmãos, isso nos mostra que dinheiro, status e reconhecimento não são garantias de que nós não iremos passar dificuldades nesse mundo. Glória a Deus, Senhor. Muitas pessoas, irmãos, elas tentam a todo custo, né, juntar dinheiro, juntar status, juntar reconhecimento, ter uma boa profissão, né, ter toda uma circunstância favorável, mas nada disso, irmãos, é garantia de que nós não iremos sofrer nesse mundo. Nada disso é garantia, irmãos. O dinheiro não é garantia de que nós iremos conseguir lidar com a enfermidade, com a prova, com a luta. Então, nós não podemos, irmãos, depositar as nossas esperanças na nossa conta bancária. Não podemos depositar a nossa esperança, irmãos, no nosso status, no nosso reconhecimento, no nosso emprego, né? Dizer como aquele homem lá que falou: eu conquistei muitos bens, eu vou construir celeiros maiores e maiores, e vou juntar todas as minhas coisas em celeiros maiores, e eu vou dizer para minha alma: ó alma, descansa, alma, eu tenho fartura para muitos bens, né? Aí o que vai dizer? Louco, amanhã eu vou pedir a tua alma, o que você tem? Irmãos, então não podemos depositar a nossa esperança em coisas passageiras nesse mundo, né, irmãos? E nós vemos que esse homem aqui, ele estava com o filho doente, e o filho dele estava doente em Cafarnaum. O filho dele não estava doente lá na Galileia, e Jesus Cristo estava indo para a Galileia, e deu tudo certinho, não, irmãos? O filho dele estava lá em Cafarnaum, e mediante a dificuldade, o que ele fez? O que o pai fez? Ele foi ao encontro de Jesus Cristo em Caná da Galileia. Sabe, mediante as dificuldades, irmãos, nós devemos ir até Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né? Mediante as dificuldades, muitos crentes estão indo até o desespero, estão indo até a aflição, estão indo à angústia, estão indo procurar ajuda
né, em um monte de coisa, quando eles deveriam estar indo até Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Esse é o momento, irmãos, onde nós mostramos se nós buscamos a Jesus Cristo de verdade ou não. Glória a Deus, Senhor. Porque é muito fácil dizer que está indo até Jesus Cristo quando está tudo muito bem. Não, caminhar com Deus é maravilhoso, a gente tem que caminhar com Deus, a gente tem que ser firme, tem que buscar Deus mesmo, porque Deus é a melhor coisa do mundo. Mas quando ele está na dificuldade, não, aí não quer congregar mais, aí não quer buscar Deus mais, aí está desanimado, né? Aí perdeu as forças. Não, esse é o momento onde você mostra se você buscava Deus de verdade mesmo quando estava tudo muito bem. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, então não tem ninguém buscando a Deus de verdade quando tudo está bem. Se não consegue ir até Jesus Cristo quando tudo está ruim. Glória a Deus. Isso significa que nós nunca buscamos a Deus de verdade. Glória a Deus. Irmãos, e nós vemos esse homem, esse pai aqui, indo até Jesus Cristo em Caná da Galileia. Ele não esperou uma oportunidade. Quem sabe algum dia Jesus vem para cá, para Cafarnaum. Não havia tempo para isso, irmãos. Não havia tempo, o filho dele estava morrendo. Sabe, não há tempo, irmãos, para nós brincarmos nesse mundo. Não há tempo, irmãos, para nós deixarmos as coisas de Deus para depois. Não, vamos esperar o mês que vem, o ano que vem, quando as coisas melhorar, Quem sabe, Quem sabe até o fim do ano, essa pandemia passa, aí a gente volta a se reunir para congregar de novo. Não, mas não tem tempo, não, irmãos. A gente precisa buscar a Deus, sabe? Precisamos cultuá-lo, sabe, irmãos? Precisamos conhecê-lo cada dia mais. Não temos tempo, irmãos, para ficar esperar as circunstâncias favoráveis, tudo dar certo. Não, irmãos, precisamos buscá-lo, custe o que custar. E esse pai aqui, nesse momento de dificuldade aqui, o que ele faz? Ele vai até Jesus Cristo, irmãos. Muitos crentes não vão até Jesus Cristo porque não estão enxergando a sua condição de dificuldade. Não estão enxergando que estão numa condição miserável. Não estão enxergando que sem Jesus Cristo estão condenados. Irmãos, porque se eles enxergassem a sua condição miserável, e se eles enxergassem quem Jesus Cristo é, eles correriam para Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas tem uma visão deturpada de si mesmas. Elas acham que não estão numa condição tão ruim assim. Elas acham que não estão tão perdidas assim. Elas acham que tem um lugarzinho para elas lá no céu. Não tem um lugarzinho para mim lá no céu. Irmãos, mas se elas enxergassem a condição difícil, elas correriam para Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e esses são os crentes fortes. Esses são os crentes fervorosos. São aqueles, irmãos, que se enxergam fracos, pequenos, incapazes, estão sempre correndo até Jesus Cristo, buscando nele a sua paz, buscando nele a sua esperança, buscando nele a sua confiança. Irmãos, e olha só, quando ele viu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele. Nós vemos que esse oficial do rei, ele se dirigiu até Jesus Cristo. Ele poderia muito bem mandar um servo. Não, manda um servo lá trazer Jesus Cristo. Irmãos, ele poderia mandar um servo. Não, irmãos, mas ele foi pessoalmente. Glória a Deus. Sabe quantas pessoas, irmãos, não congregam, não oram, sabe, mas eles querem que os outros fiquem orando por ele. Não, ora por mim, sabe, ele mesmo não ora nunca, ele mesmo não congrega nunca, sabe, irmãos, mas é como se ele quisesse que o outro ore por ele, que o outro congregue por ele, sabe, irmãos, nós podemos interceder por alguém. Irmãos, mas nós não podemos nos arrepender por outra pessoa. Sabe, irmãos, não podemos viver a vida cristã por outra pessoa. É preciso, irmãos, que nós venhamos a nos arrepender pelos nossos pecados, mas a pessoa precisa se arrepender pelos seus pecados. E algumas pessoas, irmãos, elas querem terceirizar tudo. Elas querem terceirizar tudo, do mesmo jeito que muitas pessoas contratam uma empregada para limpar a casa e contratam uma babá para criar dos filhos. As pessoas estão acostumadas a terceirizar tudo, as pessoas acham que dá para terceirizar a vida cristã também. Ora por mim, intercede por mim e pede por mim.
Não, irmãos, é preciso que nós venhamos a nos arrepender. Podemos orar pelos outros? Podemos e devemos, mas é preciso exortar essa pessoa. Você ora por ela e exorta ela para que ela ore também. Exorte ela para que ela se arrependa também, assim como você se arrependeu. Essa é a vida cristã, irmãos. E esse oficial do rei, irmãos, ele se dirigiu até Jesus e ele lhe implorou que descesse para curar seu filho que estava a ponto de morrer. Olha só que interessante, irmãos, ele implorou. Ele podia dar uma ordem para Jesus Cristo. Ele era um homem de autoridade, ele podia dar uma ordem, vou dar uma ordem, você desce já agora comigo para a casa do meu filho lá em Cafarnaum, para você curar meu filho. Não, irmãos, mas ele está implorando. Sabe, irmãos, ele está recorrendo à misericórdia de Deus. Ele está recorrendo à graça de Deus. Quantos crentes hoje agem dando ordem para Deus? Diante das dificuldades, irmãos, eles falam com Deus como se Deus fosse um empregado deles. Não, Deus, porque eu sou um servo teu, eu não admito esta enfermidade, e faça esta obra, e faça este milagre, e faça esse livramento, porque eu sou fiel, porque eu isso. Sabe, irmãos, Deus não é o nosso empregado. Sabe, irmãos, nós, para termos alguma coisa de Deus, é somente pela graça. Glória a Deus, Senhor. É somente pela sua misericórdia. Nós não temos merecimento nenhum. Se iremos nos dirigir até Deus, é preciso que venhamos a nos dirigir a Deus em humildade, irmãos. Não com arrogância e prepotência, achando que Deus nos deve alguma coisa. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E foi com esse sentimento de misericórdia que esse pai aqui vai até Jesus Cristo, implorando. Né, irmãos? E ele vai dizer que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Olha só, ele cria, irmãos, que Jesus Cristo poderia curar o seu filho, mas ele cria que Jesus Cristo poderia curar o seu filho somente pessoalmente. Sabe, irmão, nem passava pela cabeça dele que Jesus Cristo poderia curar à distância. Então nós vemos alguém aqui, irmãos, que tinha uma visão limitada de quem Jesus Cristo era. Glória a Deus. Por que muitos crentes hoje estão tão desesperados? Por que mediante as dificuldades muitos crentes estão numa agonia, num desespero, numa depressão? Porque eles creem num Deus limitado. Eles creem num Deus que eles acham que é incapaz de lidar com aquela situação. Deus é poderoso, é forte, mas nessa situação, nessa situação eu não creio que Deus vai fazer nada. Então ele crê num Deus limitado, num Deus pequeno, num Deus incapaz, e isso gera nele ansiedade, isso gera nele desespero, angústia, tribulação. Glória a Deus. Então, irmãos, é preciso que nós crentes venhamos a ter uma visão correta de quem Deus é. Porque se acharmos que Deus é um Deus pequeno e muitas vezes fraco e incapaz mediante alguma circunstância, cedo ou tarde nós vamos nos encontrar em depressão. Cedo ou tarde nós vamos nos encontrar aflitos, angustiados e desesperados. Mas se nós cremos num Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas e que está no controle de todas as coisas, irmãos, nós nunca precisaremos estar em depressão, angustiados e desesperados. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque sabemos que Deus verdadeiramente é uma rocha que não se move. Né, irmãos? Saberemos que Deus é como uma âncora de um barco. Né? Tá lá aquela tempestade, as ondas enormes, mas a âncora mantém o barco no lugar. Glória a Deus. Né? O barco não está saindo do lugar, por mais grande que esteja a onda. Né, irmãos? Então, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. O mundo está desabando, as epidemias estão vindo, está tudo um caos, as coisas estão dando, mas nós estamos ali firmes, porque Jesus é a nossa âncora. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então precisamos ter essa compreensão de Deus, né? E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Né? Jesus Cristo agora, irmãos, está repreendendo esse homem,
Porque ele não está indo lá, irmãos, por causa de quem Jesus Cristo é. Né, irmãos? Ele ainda nem parou para pensar em quem Jesus Cristo é. Sabe o que Jesus Cristo representa? O que ele significa? Ele não está indo lá, irmãos, olhando Jesus Cristo como um Salvador, como Messias, como Cristo, como aquele que iria salvá-lo. Ele não está enxergando Jesus Cristo dessa maneira. E Jesus está dizendo para eles: sabe, você só vai crer, sabe, depois que o milagre acontecer. Santo Senhor. Sabe, os milagres servem para que nós venhamos a crer em Jesus Cristo, serve, mas nós não podemos depender de milagres para crer em Jesus Cristo. Santo Senhor. Sabe, não podemos virar para Deus como muitos crentes fazem. Não, Senhor, se você fizer essa obra, Senhor, se fizer essa obra, Senhor, aí você é um servo fiel. Eu vou ser um servo fiel, Senhor. Você faz essa obra, Senhor, faz esse milagre aqui que você vai ver que eu vou crer, eu vou ficar firme. Não, irmãos, não podemos depender de milagres, irmãos, para crer em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque tudo aquilo que Ele é já está revelado aqui na sua palavra. Ele não precisa mais provar quem Ele é. Ele já provou quem que Ele é, irmãos. Glória a Deus. Ele já fez os milagres que Ele precisava fazer. Se Ele quiser fazer mais algum na nossa vida, é simplesmente pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas nós não podemos cobrar milagres de Deus, irmãos, para que nós venhamos a crer em quem que Ele é. Santo Senhor. Então Jesus Cristo está aqui repreendendo este homem, irmãos. E o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Jesus repreende esse homem, mas esse homem nem parou para pensar na repreensão. Sabe, ele está focado no problema. Senhor, desce logo antes que o meu menino morra. Sabe, irmãos, ele não consegue pensar em mais nada, ele não consegue enxergar em mais nada, está completamente cego, olhando apenas para o problema. Sabe quantos crentes, irmãos, aparece um problema grande na vida deles, sabe, irmãos, eles não conseguem olhar para mais nada, eles não conseguem pensar em mais nada, eles não conseguem raciocinar em mais nada, eles simplesmente ficam focados no problema. Não, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver esse problema, sabe, eu preciso ser curado, e é só isso que ele consegue enxergar. Sabe, ainda que você tente exortá-lo, ainda que você tente repreendê-lo e mostrar para ele quem Jesus Cristo é, os olhos dele só enxergam o problema, os olhos dele só enxergam a dificuldade, e ao menos que o problema seja resolvido, ele não vai conseguir pensar e refletir em mais nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, por isso que nós precisamos tomar cuidado para que os problemas não venham nos cegar. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, não venham nos tornar incapazes de enxergarmos, sabe, o verdadeiro tesouro que não pode ser perdido, Glória a Deus. a verdadeira riqueza que não pode ser perdida. Sabe, irmãos, não podemos ficar inertes, simplesmente olhando para a dificuldade, e é nessa condição que esse homem está. Né, irmãos, e assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Jesus não desceu para Cafarnaum para curar o filho dele, mas Jesus Cristo falou para ele: pode ir embora, o teu filho já está curado. Sabe, irmãos, e aquele homem ali, ele nem acreditava nessa possibilidade, irmãos. Ele achava que Jesus Cristo estava limitado, que Jesus Cristo precisava ir junto com ele para curar o seu filho. Mas a partir do momento que Jesus Cristo falou: pode ir embora, seu filho está curado, sabe, ele creu, irmãos. Ele creu. Ele não ficou pensando: mas será mesmo? Mas não sei não. Eu acho que não, viu? Mas eu não estou acreditando. Não, irmãos, ele creu. A mente dele se abriu, sabe, para essa possibilidade de Jesus Cristo ser mais poderoso do que ele imaginava. Santo Senhor. Sabe, irmãos, muitos crentes, irmãos, eles estão enxergando um Deus pequeno, um Deus limitado, e a mente deles, irmãos, precisa se abrir para a grandeza de quem Deus é. Glória a Deus, Senhor. Porque se a mente deles não se abrir para a grandeza de quem Deus é, sabe, eles nunca vão conseguir crer no verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor.
E nós vamos ver, irmãos, e quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Olha só, eles vão dizer, quando ele voltou, os servos vieram ao encontro dele: não, seu filho está vivo. Mas que hora que isso aconteceu? Foi na hora 7ª. Né, irmãos, o menino não foi melhorando de vez em quando. Não melhorou um pouquinho. Ele estava ruim e melhorou um pouquinho. Não, ele estava morrendo. De repente, ficou perfeito. Foi assim que aconteceu. Sabe, irmão, mas que hora que isso aconteceu? Na hora 7ª. E é muito interessante, irmãos, que ele vai começar a pensar e raciocinar. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o pai, irmãos, reconheceu que foi a palavra de Jesus Cristo que curou seu filho. Glória a Deus. Ele não pensou assim: foi uma coincidência. Puxa, que coincidência. Eu ia até Jesus Cristo para curar meu filho. Jesus Cristo dizer que o meu filho está vivo e coincidência o meu filho realmente viveu. Mas eu acho que não foi Jesus. Eu acho. Não, irmãos, ele sabe exatamente que foi Jesus. Glória a Deus. Sabe, muitos crentes não conseguem enxergar Deus na vida deles, irmãos. Glória a Deus. Eles acham que foi sorte. Eles acham que foi coincidência. Sabe, irmãos, eles acham que foi o acaso. Eles acham que as bênçãos que acontecem na vida dele, eles acham que é através da força deles, do esforço deles, da capacidade deles, de sorte, é porque alguém ajudou. Não, irmãos, é graça de Deus na vida deles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esse homem aqui reconheceu, irmãos, que foi a palavra de Jesus Cristo, e os crentes também devem reconhecer, irmãos, que é Deus que nos dá bênçãos, as coisas não acontecem ao acaso. E é muito interessante porque vai dizer depois: e creu ele e todos os que viviam em sua casa. O que aconteceu agora, depois que ele recebeu o milagre? Sabe, os olhos deles não estavam mais focados no problema, mas agora ele pensou em quem Jesus Cristo é e ele creu em Jesus Cristo. Ele creu, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo. Ele enxergou agora Jesus Cristo como Messias, como Cristo, como Salvador. Sabe, isso que deve acontecer na vida dos crentes, irmãos. Glória a Deus. Sabe, as pessoas estão focadas no problema, Sabe, se elas não morrerem no problema, e se Deus der a graça delas serem curadas, sabe, que elas enxerguem, irmãos, quem Jesus Cristo é depois disso. Glória a Deus. Porque cedo ou tarde nós vamos inventar um problema e nós vamos morrer nesse problema. Cedo ou tarde, irmãos, a gente vai pegar uma enfermidade e a gente vai morrer dessa enfermidade. Cedo ou tarde, irmãos, a gente pode perder a nossa casa e nunca mais conseguir comprar outra. A gente pode perder o emprego e nunca mais conseguir outro. A gente pode entrar numa dificuldade que nunca mais vai sair. Então, irmãos, se Deus nos deu a graça de sairmos da dificuldade, que nós venhamos a enxergar quem Jesus Cristo é. Glória a Deus. E que Ele representa, o que Ele significa. Para que quando vier a próxima dificuldade, para que nós não venhamos a entrar naquela angústia, naquela loucura, né, irmãos, naquela depressão e naquela ansiedade onde nós estávamos antes. Mas que possamos estar confiantes, sabendo para onde olhar, aonde buscar a paz, aonde buscar a alegria, aonde buscar a confiança. Glória a Deus. Né, irmãos, que essa seja a vida dos crentes que estão nessa condição. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Né, irmãos, nós vemos que esse homem passou por esse processo de dificuldade, foi repreendido, nem conseguiu pensar sobre a repreensão, mas a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus realizou aquele milagre que ele tanto precisava, e depois daquilo, irmãos, ele teve o coração transformado. Glória a Deus. Né, irmãos, que os crentes que estejam nessa condição, irmãos, que eles possam ter o seu coração transformado. Glória a Deus. Sabe que as dificuldades, irmãos, e estamos vivendo um momento de dificuldades, se elas não nos alcançaram ainda, quando elas nos alcançarem, irmãos,
Que não venhamos a estar nesse desespero. Sabemos que nós já tenhamos um coração transformado. Glória a Deus. Para olhar para a verdadeira riqueza, para a verdadeira grandeza, irmãos, para aquilo que verdadeiramente pode nos satisfazer e nos trazer alegria nesse mundo. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.